Nesses detalhes do HDFS, o sistema de arquivos distribuídos do Hadoop. Bom, antes de dar prosseguimento, precisamos entender um pouquinho sobre o que é sistema de arquivos. Então, um sistema de arquivos, ele é responsável... Aqui estamos tratando, né, de uma forma geral, não do HDFS necessariamente. Um sistema de arquivos do sistema operacional, por exemplo. Então, esse sistema de arquivos, ele é responsável por fazer o gerenciamento dos arquivos em disco. Ele mantém a integridade dos arquivos, ele mantém a privacidade dos arquivos, né, a questão de segurança, de permissão de acesso e tudo mais. E ele mantém os metadados também do arquivo. Todo arquivo ele vai ter ali os metadados que são as configurações ou as informações desse arquivo, a data que foi criado, né? Ele vai manter em metadados todas essas informações, data e hora que foi criado, quem que foi o usuário que criou o arquivo, as diretivas, né, de segurança. Então, são todas as informações inerentes a esse arquivo em questão. E aqui nós temos alguns exemplos, né, dos sistemas de arquivos do Windows, que utiliza FAT e NTFS. Nós temos o Linux, que utiliza o ext2, ext3, ext4, XFS, JFS. Nós temos o macOS, que utiliza o APFS, HFS e o Plus. Então, essas são algumas informações inerentes, né, aos sistemas de arquivos. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso que nós vamos tratar aqui, né, nesse vídeo, sobre sistemas de arquivos diretamente relacionados ao Hadoop, você pode pesquisar nesse site também, né, hadoop.apache.org/docs. Lá vai ter uma seção específica de HDFS, que é o sistema de arquivos do Hadoop, que nós já vamos ver na sequência. Mas por que não utiliza o sistema de arquivos do Linux? Porque o HDFS ele vai funcionar em cima do Linux, né? Ele vai ser um sistema de gerenciador de arquivos, de gerenciamento de arquivos, que ele vai estar trabalhando em cima do Linux. Mas por que então que não se utiliza o próprio sistema de arquivos do Linux? Porque o Hadoop ele precisa de um gerenciamento com características diferenciadas. Porque a gente está falando, né, de um cluster. Quando a gente está falando de Hadoop, a gente está falando de uma estrutura, né, digamos assim, de uma estrutura em cluster, de uma estrutura paralela, né, de uma estrutura distribuída, digamos assim. Né? Então, o Hadoop ele vai precisar que o gerenciamento seja feito em cima desse formato de sistema de arquivos. Né? Um formato de sistema de arquivos que trabalha com arquivos distribuídos. Então, ele precisa que os arquivos sejam separados em blocos, para que esses blocos sejam distribuídos para os nós, né? Eles são distribuídos nesses nós em rede. Muitas vezes eles estão numa mesma estrutura de hardware virtualizados, mas outras vezes não, eles estão separados fisicamente e aí a forma de acesso é via rede. E ele trabalha com cópias replicadas, né? Vamos ver também, né, que é para garantir a disponibilidade dos arquivos. Nós vamos trabalhar aí com algumas características, né, de replicação. Aqui nós temos, né, uma informação importante, que essa replicação ela é transparente. Então, o utilizador, né, quando ele faz uso desse arquivo, seja ele qual for, o utilizador não vê que ele está replicado em N nós, né, dentro dessa estrutura. Ele vai ter acesso a uma versão só desse arquivo. Quando ele chama esse arquivo, quando ele pede esse arquivo, ele tem acesso a uma versão só desse arquivo. O próprio HDFS vai tratar essa replicação e deixar ela transparente. Então, qualquer ação que você execute em cima de um arquivo, ele vai identificar que esse arquivo ele está replicado em N nós, né? No exemplo aqui, se for usar o padrão, são três nós.
Quando você altera um arquivo, ele vai alterar, ele vai encontrar esse arquivo nos nós que esse arquivo está, né? E vai afetar essa alteração nos 3 nós, sem que a pessoa que fez a alteração, que solicitou a alteração no arquivo, precise de saber disso, né? Então, é bem transparente essa questão da replicação. Então, olha o sistema de arquivos distribuídos do Hadoop. Então, esta é a estrutura dele, né? Então, ele tem, logicamente, um arquivo. Aqui tem um exemplo, arquivo.dat. Ele está no HDFS. Quando a pessoa, o utilizador ou a aplicação vai fazer uso desse arquivo.dat, ele solicita, né, ele acessa no HDFS. Então, ele tem a estrutura lógica que está no HDFS. E não importa fisicamente onde esse arquivo está. Depois, quem trata de localizar esse arquivo no respectivo nó que ele está, é o próprio HDFS. Então, quem utiliza a aplicação, o utilizador ali, né, ou a pessoa que solicita esse arquivo, no sistema de arquivos HDFS, só solicita o arquivo ali pelo nome e o local, né, dentro da estrutura lógica do HDFS. O HDFS vai, né, ele tem lá os metadados dele, que vai dar a informação em que nós, na verdade, esse arquivo se encontra. E ele vai retornar esse arquivo por um desses nós. Nesse exemplo, esse arquivo foi replicado em 4 nós fisicamente. Então, ele vai estar no nó 1, no nó 2, no nó 3, no nó 4. Então, eu não preciso de ir no nó 1 buscar esse arquivo. Eu não preciso de ir no nó 2 buscar esse arquivo. Por quê? Porque eu tenho o master aqui, né, que é o HDFS, gerenciando para mim fisicamente onde estão esses arquivos, nos nó slave, né, e eu só chamo pelo arquivo e pelo diretório, pelo caminho lógico desse arquivo, e ele vai tratar de retornar para mim de um desses nós. Daqui a necessidade, né, dele estar replicado, já vimos anteriormente, pela necessidade de manter a disponibilidade, né? Então, nós precisamos garantir a disponibilidade desse arquivo. Imagina só, a chance de um desses nós aqui cair, né, não estar disponível é muito grande, mas a chance dos N nós não estarem disponíveis, ainda mais se forem redes diferentes, é bem menor. Então, por isso que ele é estruturado dessa forma. E é possível definir também a quantidade de nós que você vai replicar essa informação. Como visto no slide anterior, por padrão é 3. Bom, e quais são os tipos de arquivos? Nós temos o arquivo texto, né, que é padrão em ferramentas como o Hive, né, o Data Warehouse. Nós temos o Sequence File, que é um chave-valor binário, que pode ser dividido ou unido facilmente. O AVRO é o formato binário para serialização, então é ótimo para troca de dados. O ORC, que é colunar, otimizado para consultas de linhas, o formato favorito do ecossistema Hadoop, né? O RC é orientado à coluna, né, chave valor, tem alta taxa de compressão em linhas. Isso daqui, né, tem até, né, uma fundamentação bacana dessa compressão quando ele é orientado à coluna, quando o dado é orientado a colunas, porque a gente tem lá no modelo relacional, os dados eles são orientados à linha. Então, se eu tenho lá 200 clientes e esses 200 clientes eles são a categoria deles é Gold, de todos, categoria Gold, nós vamos ter ali a coluna categoria com dados replicados, né? Gold de cima a baixo, 200 colunas Gold. Então, é muito difícil fazer a compressão, porque cada uma dessas informações, apesar de estarem na mesma coluna, são de linhas diferentes. Quando a gente muda a ótica para orientar a coluna, fica muito mais fácil de comprimir esses dados, visto que daí não são mais as linhas que orientam, sim as colunas. Daí é como se eu tivesse uma coluna com 200 registros do tipo Gold. Daí eu consigo comprimir essa informação melhor. Então,
avançar um pouquinho, né, nesse conceito, é interessante dar uma analisada, né, dar uma estudada sobre dados orientados à coluna. Daí você vai ver direitinho como que funciona, né, essa alta taxa de compressão. E Parquet, né, orientado a colunas também, só que binário. Então esses são exemplos de tipos de arquivos. Aqui também, lá no Redup Apache Org, tem esse esqueminha, né, explicando a arquitetura do HDFS. Então, a gente tem ali o NameNode, né, nós já vimos todos esses componentes nos vídeos anteriores, o cliente fazendo as solicitações, né, nós temos os nós, os datanodes de leitura espalhados, né, ou distribuídos em 2 racks, né. No primeiro rack nós temos 3 datanodes, no segundo rack nós temos 2 datanodes. Os dados, eles replicados, né, eles são replicados de um rack para o outro, e o cliente fazendo solicitação, essa solicitação ela pode ser feita tanto no rack quanto no outro. De onde vem essa informação não importa, né, uma vez que essa replicação, esse retorno da informação, ele é transparente, né, visto que ele vai ser feito sempre pelo esquema lógico do HDFS, né, e não pelo esquema físico. Quem vai tratar onde essas informações estão e ter as informações de localização desses arquivos é o NameNode, né, que tem o metadata de todos esses arquivos. Nesse site, né, redup.apache.org/docs, tem lá uma documentação muito completa sobre o funcionamento da arquitetura como um todo, né, principalmente do HDFS, que é o assunto que nós estamos tratando nesse vídeo. Vamos imaginar então, para exemplificar, uma aplicação na prática, né? Aqui é uma aplicação muito simples, é o Olá Mundo, é o Hello World de Big Data, que é uma aplicação de contagem de palavras. Então, para exemplificar, imagine uma empresa que deseja saber quais são os produtos mais pesquisados em seu site, pelo nome do produto. Ou seja, a empresa tem um problema, né? Quer saber qual produto dela é mais popular, né? Como que ela vai medir isso? Pelas consultas no seu site. Então, ela consegue, né, um arquivo com as palavras que foram consultadas, né, onde essas palavras significam os produtos, dentro do seu site, né, pelo seu site. Então, aqui as palavras são o nome do produto que são pesquisados no seu site. O engenheiro de dados, ele vai então receber um arquivo bruto com os nomes dos produtos. Simplesmente, só isso. Ele tem um arquivo com todos os nomes de produtos. O objetivo é contar as palavras usando o Redup. Então, essa é uma aplicação, né, é o Hello World de Big Data utilizando o Redup. É uma aplicação bem simples, é uma aplicação de exemplo. Recapitulando, a empresa deseja saber qual é o produto mais popular. A forma dela saber isso é qual é o produto mais pesquisado no seu site, pelo nome do produto. Nós temos um arquivo bruto com todas as pesquisas de um determinado tempo, né, um arquivo enorme com todas as pesquisas, e o objetivo é contar as palavras que foram pesquisadas. Então, olha só todo o processo, né? Então, este arquivo que está aqui no HDFS, né? Esse é o arquivo que é adicionado no sistema de arquivos. Então, esse é o arquivo que o engenheiro de dados recebeu. Esse é o arquivo bruto. Então, esse arquivo ele foi distribuído pelo HDFS em 3 nós. Então, o HDFS pegou todos esses nomes de produtos aqui, né, jogou no nó, todos esses jogou no outro nó, todos esses jogou no outro nó. Então, ele fez o balanceamento e distribuiu dessa forma esses arquivos, né, essas informações. Aí, olha só, aqui nós temos o MapReduce, tá vendo? Nós temos o MapReduce, vamos ver como que ele funciona. E lembra também, lá na aula anterior, nós temos a figura do Shuffle, né, que a gente vai entender também como que funciona o Shuffle. Então, olha, o MapReduce, ele vai transformar essa informação em chave-valor. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou cada uma das consultas realizadas e montou uma estrutura de chave,
e valor, né? Então, chave, valor, tudo isso ele já mapeou em quais servidores, né, ficam, né? Então, tudo isso já realizado dentro de cada um dos servidores onde houve o mapeamento. Então, o mapeamento dessas informações já está pela etapa de map, classificadas ou estruturadas pela estrutura de chave-valor, né, onde nós temos a chave e o valor aqui. A gente vai ver que depois esse valor aqui é a frequência que aparece cada uma dessas palavras, mas por enquanto nós ainda não fizemos nenhum dos processos, ainda não continuamos o processo, a gente está só no mapeamento, ele simplesmente deu o valor 1 para cada uma dessas expressões que foram pesquisadas, né, para cada um desses nomes de produto. E essas informações estão distribuídas pela estrutura física, né, pelos nós. A gente sabe, né, que o map ele sempre vai ser maior do que o reduce, né? Então, no reduce, né, a partir do shuffle, né, que é unir novamente, classificando as consultas, olha, a gente vai distribuir depois de novo pelos nós do reduce. Então, o shuffle ele vai receber todas as informações dos 3 nós, vai unir em uma estrutura só, classificando, tá vendo? Está por ordem alfabética aqui. Então tem um único arquivo novamente. Depois a etapa de reduce vai separar de novo esses arquivos em 2 nós, né, para cada um faça o processamento em uma parte deste arquivo. Então, a etapa de reduce agora, o que ele vai fazer? Ele vai contar, né, quantos valores tem, né, somar pela mesma chave, né, vai fazer aqui como se fosse um count de banco de dados relacionais, juntar novamente, né, as duas informações depois de processadas e obter aqui o resultado, que é esta informação que é devolvida para a aplicação ou para o usuário que solicitou lá, né, no caso do exemplo, um engenheiro de dados que fez um input do arquivo lá no HDFS. Então, esse era o arquivo que estava no HDFS, o arquivo bruto, né, de que trata o exemplo. Passadas as operações de MapReduce, nós temos o arquivo, o resultado, né, com a mesma estrutura de chave e valor, só que agora ele fez a contagem, né, e a gente tem do lado valor aqui da informação a quantidade de vezes que a expressão aparece. Então, o produto Auge 55 aparece 4 vezes nesse arquivo bruto. Big Well 5 vezes e Elite 7 vezes. Então, essa daqui é a etapa padrão, né? Esse é o processamento padrão. Lógico, né, aqui um Olá Mundo é um exemplo. A gente vai ver, né, posteriormente que esse aqui seria um processamento não viável, né, para uma estrutura de Hadoop, devido à simplicidade e ao tamanho do arquivo, muito pequeno, mas é só para exemplificar, para a gente ver como é feita toda essa estrutura. E falamos muito, né, sobre map, reduce, HDFS, shuffle, e não vimos na prática como que isso funciona, como que isso organiza ou estrutura todo esse processamento. Bom, sobre a distribuição do Hadoop. Então, a distribuição do Hadoop ela é open source e ela é mantida, né, pela Fundação Apache, assim como toda a documentação oficial, né. Existem, obviamente, algumas distribuições de terceiros. Só que todas essas distribuições elas vão incluir o core, né, vão incluir a base lá da Fundação Apache, mas elas são adicionadas ou serão adicionados componentes adicionais proprietários, né, pela empresa que está fazendo essa distribuição. É como se fosse uma distribuição Linux mesmo, né? Você tem ali o kernel do Linux, né, que é a base, e aí você tem as distribuições que vão acrescentando ferramentas de acordo com a necessidade, né, do público que ela quer atender. Funciona dessa mesma forma. Porém, quando ela é distribuída por terceiros, geralmente esses oferecem um suporte e um custo de assinatura. Tá? E normalmente possui versão gratuita, todas elas. Só que ela é limitada à quantidade de nós. A gente não precisa de entrar nesses detalhes aqui, né? Visto que o nosso objetivo é entender a sistemática, né,
das ferramentas que englobam o Big Data. Aqui, só a título de curiosidade, nós temos aqui algumas soluções, né, as mais populares, que é a Cloudera, que obtém 53% desse mercado, né? A Hortonworks, que detém 16% desse mercado, e a Mapr, que detém 11% desse mercado. Aí tem algumas soluções em nuvem, que é o Amazon Elastic Map Reduce, o EMR, é uma ferramenta da Amazon, e tem uma da Microsoft também, que ela é baseada no Hortonworks, que é o AD Insight, que é uma ferramenta também que oferece soluções, né, de processamento de Big Data em nuvens. Em 2018, essas duas empresas, né, Cloudera e Hortonworks, elas se fundiram e viraram, então, a maior empresa do segmento. Bom, muito já foi dito, né, sobre o sistema de arquivos HDFS, até sobre a sua semelhança, né, com o Linux, né, com o sistema de arquivos do Linux. Porém, vamos ver aqui, né, como exemplos, alguns comandos que são executados no HDFS. Vale lembrar que o HDFS ele é um sistema de arquivos que vai estar rodando no Linux, então a gente tem que ter alguma coisa para diferenciar o comando que é dado para o HDFS e o comando que é dado para o Linux. E existe também a possibilidade, né, de fazer trocas de arquivos, né, entre os dois sistemas de arquivos, do Linux, que está portando ali o HDFS, e do próprio HDFS. Então, embora ele rode em Linux, o HDFS é um sistema de arquivos diferente do sistema de arquivos do Linux. Ele possui um acesso diferenciado, nós vamos ver ali, e ele não possui compatibilidade direta. Tá? Os comandos eles têm uma certa semelhança e é possível copiar arquivos de um sistema para o outro. Né? É possível copiar arquivos do sistema do Linux, sistema de arquivos do Linux para o HDFS e vice-versa. Então, olha alguns exemplos de comandos aí. Nós temos o "-ls", né? No Linux nós temos o ls, que serve para listar o conteúdo de um diretório. Então você dá lá ls barra, ele vai listar tudo que tem no diretório raiz do Linux. Ou se você faz cd barra e entra no diretório raiz e dá simplesmente um ls, ele lista todos os diretórios, ou todo o conteúdo que tem dentro desse diretório, melhor dizendo. Aqui no HDFS é a mesma coisa, então é "-ls". Só que eu preciso de especificar que eu estou mandando uma instrução para o sistema de arquivos do HDFS. Por quê? Porque ele está rodando no Linux, senão ele mandaria para o sistema de arquivos do Linux. Então, por isso que eu tenho que especificar que eu estou mandando para o HDFS. Como? Eu coloco essa informação antes da instrução, antes do comando. Né? Então, HDFS, DFS, aqui vem o comando, "-ls", e aqui vem o parâmetro, ó, "-r". Significa que, nesse caso, vai fazer uma listagem recursiva. E aqui o diretório que eu quero listar, que é o barra, que é o raiz. Tá? "-put", copia o arquivo do sistema local para o HDFS. Então, olha, lembrando que o meu HDFS, a minha estrutura lógica do HDFS, ela tem uma estrutura também, né, de diretórios e arquivos. Então, quando eu vou copiar de um arquivo, de um sistema de arquivos para o outro, eu preciso especificar os caminhos. Então, olha, nesse caso não tem parâmetro, né? Então, HDFS, DFS, "-put. Aqui do meu sistema de arquivos, né, local, então, /user, /arc.txt. Aqui, esse U aqui não é erro não, vou explicar por que eu coloquei ele aqui assim. E um espaço, né, aqui ficou para na linha de baixo, mas é um espaço, é na continuação, /delta, /arc.txt, ou seja, eu vou copiar o arquivo arc.txt do /user, do meu sistema de arquivos local Linux, para o /delta, arc.txt. Né? Por que eu precisei colocar o nome do arquivo aqui e não só /delta? E aí esse arc.u aqui, né, esse arc com U, iria para lá. Justamente por isso, porque eu queria trocar o nome do arquivo. Então eu peguei esse arquivo arc com U aqui, arc, né, com U, .txt,
copiei ele no HDFS barra delta barra, né, barra delta, só que mudando o nome para arc sem o u.txt. Tá bom? Se eu não quisesse mudar esse nome, só barra delta. Pronto, o arquivo arcu.txt seria copiado para barra delta. "-mv move o arquivo do diretório, né, do sistema local para o HDFS. Então, olha lá, HDFS DFS "-mv input.txt do meu Linux, né, no diretório corrente que eu estou. Aqui não tem o caminho porque possivelmente eu já esteja no diretório onde esse arquivo está, para o barra user lá do HDFS. Então, eu não mudei o nome do arquivo, simplesmente ele foi movido, né, do diretório que eu estava com o cursor aqui, né, do Linux, para o barra user do HDFS. "-rm remove o arquivo ou pasta". Aqui ele tem um parâmetro, né? Então, "-r exclui de forma recursiva". Então, HDFS DFS "-rm barra user barra input.txt. Esse arquivo aqui, ó, que eu coloquei na linha anterior, lá no barra user do HDFS, acabou de ser removido, né? Se eu executar essa instrução. "-du verifica o tamanho do arquivo". HDFS DFS "-du, agora verificando o tamanho do arquivo input.txt que está em barra user. "-cat, mesma coisa do Linux, né? Exibe o conteúdo do arquivo. HDFS DFS "-cat, qual arquivo? Input.txt que está em barra user. "-mkdir, cria uma pasta, né? Igual do Linux também. HDFS DFS "-mkdir barra user barra diretório. Criei essa pasta chamada diretório dentro de user, né? "-rmdir, remove o diretório, que eu acabei de criar lá em cima, estou removendo agora. HDFS DFS "-rmdir barra user barra diretório. Removi ele, que eu acabei de criar. "-count, conta o número de diretórios, arquivos, ou seja, todo o conteúdo de um referido diretório. HDFS DFS "-count barra user. Vou contar tudo que tem lá dentro desse diretório barra user. E esse daqui, muito interessante, né? Ficou por último, mas não menos interessante. E também não são só esses comandos. Aqui estão listados os principais, que é o setrep, né? Lembra que eu disse lá que a replicação por padrão para o sistema de arquivos HDFS do Redup é de 3, né? Ou seja, um arquivo, quando eu coloco no sistema de arquivos HDFS, se houver, né, 3 ou mais nós nesse sistema de arquivos, ou né, nesse cluster que forma o sistema de arquivos, esse arquivo ele vai ser replicado em 3 nós, né, que é o padrão. Mas eu posso alterar também, eu posso ter um arquivo que é muito crítico e eu quero aumentar a disponibilidade dele e aumentar a quantidade de nós que esse arquivo vai estar. Daí eu uso essa instrução setrep, né? Altera o fator de replicação de um arquivo. Então seria assim, HDFS, DFS menos setrep, 3. Se eu colocasse aqui 10, por exemplo, esse arquivo seria replicado em 10 nós diferentes, né? Mas qual arquivo? O arquivo que está em barra user barra input.txt. Lembra que esse arquivo aqui, ele tem que estar na estrutura lógica do sistema de arquivos HDFS e não no sistema operacional onde está rodando o HDFS. Então, Redup no contexto do Big Data. É importante, né, a gente está dizendo muito aqui, né, sobre o Redup, é importante dizer que ele não é sinônimo de Big Data, né, senão pode confundir, né, falar, Big Data, Redup. Não, Redup é uma ferramenta, então é uma solução de Big Data, né? Então, o Redup, apesar de ser uma boa ferramenta, a gente está enaltecendo aqui nesses vídeos muitos pontos positivos, mas principalmente como ele funciona, né? Ele tem algumas limitações. Então, ele não é bom para processamento em real time. Estamos vendo, né, todo instante que ele é para processamento em batch. Ele não é para uma aplicação que precisa, né, daquela informação na medida em que ela é criada ou na medida em que ela é processada. Aqui o processamento ele é feito em batch, o processamento ele é feito de forma distribuída e com grande volume de dados, então esse processamento pode demorar muito, né, para ser feito. Então, onde precisa-se da resposta em real time ou near real time, né, próximo de tempo real, ela não é uma ferramenta indicada.
Não é boa para pequenos volumes de dados, porque vocês estão vendo, né, é possível, né, da gente ver a complexidade que é, né, estruturar, né, você precisa de desenvolver os programas em Java para fazer muita coisa, né, é necessário que seja desenvolvido o programa para realizar algumas tarefas. Então, se você tem um pequeno volume de dados, não é o ideal você trabalhar esse pequeno volume de dados numa estrutura distribuída, num porte desse, né? Você tem outras ferramentas que seriam mais indicadas se estiver trabalhando com um pequeno volume de dados. Problemas complexos também, de grafos, por exemplo, não é muito indicada. Acesso interativo não é nada indicado, né, para acesso interativo ad hoc, né, aquele que você manda uma consulta e ele responde para você com o resultado. Você quer fazer um teste, né, eu quero ver quantos clientes tem na cidade de Varginha, por exemplo. Aí você manda uma consulta lá, igual a gente faz nos bancos de dados relacionais, manda um SQL e ele responde para você ali com um número. Não, definitivamente não é para esse fim, né? Repito, é uma ferramenta para processamento em batch. Operações que precisam de um grande tráfego de rede, né, de dados em uma rede, não é, né, para esse tipo de estrutura também, né? Tanto é que a ideia do Hadoop é diminuir esse tráfego na rede. Estamos vendo muito sobre isso, né? O processamento ele não é feito no master acessando as informações nos nós, né? O processamento ele é feito diretamente no nó, como nós vimos naquele exemplo da empresa que queria saber quantas vezes o termo, né, aparece, um referido termo aparece. O processamento é feito de fato no nó. Depois as respostas são, elas são agrupadas, né, elas são no final, né, no retorno dela, elas são agrupadas formando uma resposta só. Mas o processamento de cada uma daquelas coisas, elas são feitas nos próprios nós. O nó não fornece simplesmente o dado em si para o processamento ser feito no master, né? O master só organiza e é o data node mesmo que realiza todo esse processamento. Problemas transacionais não é bom para resolver problemas transacionais, definitivamente. Ele é feito em batch, repito, né? Então sofre cargas. Lembra do exemplo lá que o engenheiro de dados ele tem um arquivo e ele dá a carga no Hadoop para todo o processamento ser feito posteriormente. Então não existe transação, não vai ter alteração desses dados, é só para resolver um problema em questão com os dados que são carregados, né? Aí sobre qualquer também estratégia de carga, né? Que queira se utilizar para colocar, né, esses arquivos no HDFS, tá? Não é também uma solução bacana para quem não quer programação, porque é necessário programar, vai ser necessário programar para utilizar o Hadoop. Como dito anteriormente, a programação nativa para ele aqui é na linguagem Java. Porém, né, é importante ressaltar que ele é insuperável para grandes volumes de dados. Então, quando você tem um volume muito grande de dados, você né, monta uma estrutura com muitos nós. Quanto mais nós você tiver para processar essa quantidade, esse volume grande de dados, mais rápido vai ser esse processamento, né? Então, porque você usa o poder computacional dos nós, né? O nó, apesar dele ser slave, ele vai realizar o processamento lá e você utiliza de todo o poder computacional distribuído que você tem na sua estrutura. Insuperável também para processamento em batch. É o objetivo dele, né? É uma ferramenta que tem como objetivo o processamento em batch, então, nesse caso, ela vai ser a melhor ferramenta para processamento em batch.